Queridos devotos, bienvenidos a un nuevo episodio con Mayapur TV Español. Hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros a su santidad Purusottaya Swami. Él es originalmente de Brasil y está pasando unas semanas, un mes aquí en Mayapur. Y él se unió al movimiento en el año 1976 y ha llevado a cabo muchos servicios en el movimiento, entre ellos enseñó en el Instituto en el DIHE, en el Instituto de Higher Education de Vrindavan. Allí enseñó este curso de los 4 sampradayas, que es el tema de hoy en particular. Él ha escrito varios libros, es un maestro iniciador de la Orden de Sannyas y dirige un proyecto en Brasil. Talvez Sannyas em 1985. ¿Perdón? 85. Entró en el Orden de Sannyas en el año 1985 y dirige los esfuerzos en Brasil de una granja ecológica que se llama Goura Vrindavana. Goura Vrindavana. Muy bien, pues sin más introducción, os dejo con él. El tema de hoy es los 4 sampradayas. Es un tema muy interesante y bastante complejo, y la verdad es que me alegro mucho de poder tener la oportunidad de entrar en este tema con Maharaj, porque no hay muchos devotos en el movimiento que pueden explicar las diferencias entre estos sampradayas. Así que espero que disfrutéis de la clase de hoy. Tendremos preguntas y respuestas al final. Por favor, podéis escribir en el chat box si queréis. Y si no, al final os damos la oportunidad de preguntarlas directamente. Muy bien, muchas gracias. Hare Krishna. Om Agyana Chimirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurumiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadachi Swapadam Chikam. Vandeham Siguruho Siddhutapada Kamalam Sigurum Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashacha Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Vancha kalpa tarubhrasya kripa sindhubhya evacha pacitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Entonces, aquí en Mayapur estamos en la noche. Entonces, buenas noches, buenas tardes o buenos días para
todos os devotos em diferentes partes do planeta, del planeta. Outra coisa também quero dizer que mi espanhol não é o assim, o mais fluente, pero vou tentar fazer o melhor que puedo. Então, nós vamos falar sobre esse tema das 4 sampradayas Vaishnavas. Antes de entrar no tema principal, temos que mostrar o que ocorreu antes do aparecimento dessas 4 sampradayas. Então, muitos séculos atrás, em Índia, o imperador Ashoka estabeleceu o budismo como a religião oficial. E o budismo ele rechaçou os Vedas. A ideia do budismo é que uno tiene que parar de sofrer. Então, as questões sobre Deus não são uma coisa prática. Uno tiene que aprender a parar de sofrer. Então, você tem muitos princípios morais e austeridade, disciplina e tudo assim, pero não há espiritualidade. É como se diz que o budismo é uma religião sem Deus. Então, pero em Índia sempre tinha os brahmanas, sempre tinha os seguidores dos Vedas. Então, apareceu uma grande personalidade chamado Shankara, famoso Shankaracharya, que nasceu em 788 e morreu 820, quer dizer, viveu 32 anos solamente. Shankaracharya, quando era um ninho, era assim uma pessoa de uma inteligência fora de, assim, sobrenatural. Quando tinha 8 anos, ele saiu de casa e foi encontrar o seu guru. É dito que ele tinha 8 anos, ele caminhou mais de 2.000 quilômetros para chegar no ashram de Suguru. Então, você estava estudando as escrituras. Quando tinha 12 anos, Suguru disse que já ensinado todas as escrituras. Agora você pode escrever seus próprios comentários. 12 anos.
Então, ele começou a escrever. E uma coisa que os acadêmicos dizem é que Shankaracharya era assim um gênio, assim, ele escrevia muito bem, assim, encantou a todos, né? Aos 16 anos, ele tomou sannyasa e viajou por toda a Índia. Então, uma coisa importante de Shankaracharya é que ele restabeleceu os Vedas. Restabeleceu a cultura védica. Porque ele reemplazou o budismo, então, por arreglo de Krishna. Assim, su lila, ele pregou uma filosofia impersonalista, porque seria impossível predicar uma filosofia teísta naquele entonces. Então, Shankaracharya elaborou uma filosofia chamada Advaita Vedanta. Advaita Vedanta. E ele escreveu um comentário, um tratado, um manual desta filosofia, que chamou Vedanta Sutra. O Vedanta Sutra original foi escrito por Vyasadeva. Ele escreveu um comentário do Vedanta Sutra original, de Vyasadeva, com suas ideias. E estabeleceu a filosofia Advaita Vedanta. A sua filosofia é assim, eu vou, com poucas palavras, explicar sua filosofia. Porque o budismo assim, não teria Deus. Teria assim nada, assim, sunyavadi, um vazio total. Na filosofia Advaita Vedanta, Shankaracharya estabelece Brahman. O que é Brahman? É alguma coisa, assim que não é que uma coisa indefinida, pero tiene algo na transcendência. E ele disse que ele baseou sua filosofia em la premissa de que Brahman é o único ser real. Essa é a sua filosofia. Brahman é a única ser, a única entidade real. Ele baseou essa afirmação em um verso que encontra-se em Chandogya Upanishad, que diz Ekam eva advitiyam, que diz que Brahman é o único, sem segundo. Advaita, Advitiya, tudo são palavras sinônimos. Também no Srimad Bhagavatam fala Advaya, Advaita, Advitiya, são palavras que têm o mesmo significado. Quer dizer, sem segundo. Quer dizer, é uma coisa una. Outro verso importante lá em os Upanishads diz, também de Chandogya Upanishads, Sarvam Kalvidam Brahma. Todo esto é Brahman. É como os impersonalistas dizem assim, todo é uno. Assim.
Então, essa filosofia Advaita, Vedanta significa la conclusão de los Vedas. E o que são os Vedas? Os Vedas são os 4 Vedas originais, Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, Atharva Veda, e centos de Upanishads. Pero Shankaracharya, ele escolheu 10 Upanishads principais. Então, eu vou ver se eu posso recordar. Brihadaranyaka Upanishad, Chandogya Upanishad, Taittiriya, Aitareya, Mundaka Upanishad, depois vem Mundaka, vem Prasna, Kena, Katha Upanishad, nosso Isha Upanishad também. Mundaka e Mandukya. Falou. Agora 10. Tem 10. 10 Upanishads. E mesmo entre esses 10 Upanishads, tem os principais. São os mais antigos, os maiores, que é Brihadaranyaka Upanishad, Chandogya Upanishad, Taittiriya, Aitareya. Assim, são os principais. Outros Upanishads são pequenos, como nosso Isha Upanishad, pequeno. Katha Upanishad também pequeno, Prasna, Kena, assim, são pequenos Upanishads. Então, essa filosofia, a filosofia Vedanta, dá a explicação de 3 principais elementos, que são Jiva, a entidade vivente, Jagat, esse mundo em que estamos vivendo, e Brahman, a transcendência. Incluso Shankaracharya, ele criou um verso que é muito famoso, é a criação de Shankaracharya. Esse verso diz assim: Brahma Satyam Jagam Mitya Jivo Brahmaiva Naparaha. Esse é o resumo dessa filosofia, que diz assim: Brahman Satya, somente Brahman é Satya, é real. Somente. Jagam, Jagat Mitya é falso. Não tem a realidade absoluta. É como Shankaracharya diz, tem alguma realidade, mas não é essa realidade absoluta. E depois diz Jiva Brahmaiva Naparaha. Não há diferença entre Jiva e Brahman. Isso quer dizer que não há a alma individual. Só existe Brahman. Então, essa filosofia impersonalista é baseada nas escrituras. Porque a filosofia Vedanta tem como base os 3 Brahmanas, que também a filosofia Vedanta Vaishnava também utiliza, que são Pratyaksha Pramana, quer dizer, o que podemos ver, podemos ouvir com os sentidos. Conhecimento que uno recebe através dos sentidos do corpo. Depois, Anumana lógica, assim, dedução, assim, uno pode ter uma dedução, assim, lógica, por lógica. Depois, Shastra, Shabda Brahma, o que está
o que está escrito em las escrituras. Então, são as 3 pramanas, 3 maneiras de obter conhecimento perfeito. Quer dizer, o conhecimento através de los sentidos é limitado. Depois tem o conhecimento anumana, já é um pouco mais. Por exemplo, o exemplo que diz assim: Yata Dhuma Tata Agni. Assim. Donde tiene humo, tiene fogo. Assim. Você vê a uma grande distância, vê o humo, e você tem uma conclusão. Lá tem fogo. Você não vê o fogo. É uma coisa assim, uma lógica muito simples. Depois a lógica se volve muito assim, muito complicada. Tem a ciência, a filosofia, Nyaya. Nyaya é a filosofia da lógica. É uma das 6 filosofias clássicas da Índia. Bem, uno pode perguntar, pero como Shankaracharya utiliza os Shastras e construiu esta filosofia impersonalista? Porque em los Upanishads, ele baseou basicamente em los Upanishads. Em los Upanishads tem 2 tipos de versos. Os versos Nirguna e os versos Saguna. Os versos Nirguna hablam de Brahman sem qualidades. Assim, ente abstracto. Assim. E também habla versus Saguna, Saguna com qualidades. Então, o que Shankaracharya isso? Ele utiliza os versos Nirguna e dá uma interpretação direta. E os versos Saguna, ele dá outro tipo de interpretação. Os versos Nirguna é literal. E os versos Saguna assim dá uma explicação, uma analogia, um significado indireto. E com isso ele construiu sua filosofia. Por exemplo, ele tem a sua filosofia, ele diz que tem 2 tipos de Brahman. Existe para Brahman e apara Brahman. Brahman superior e Brahman inferior. O Brahman superior é o Brahman impersonal. E o Brahman inferior, apara Brahman, é Ishvara. É a suprema personalidade de Deus, dos avatares, é Vishnu e tudo mais. Por isso que os Vaishnavas consideram isso uma grande ofensa. Assim. Eles dizem que és um Brahman inferior porque está abaixo de Maya. Olha só. São personalidades que estão bajo Sattvaguna. Não são transcendentais. Isso não é uma grande ofensa para os Vaishnavas. Então, tem outras coisas que essa filosofia assim, não tem uma sustentação. Eu vejo que
essa filosofia atraiu a mente de muitos acadêmicos em Índia, porque Shankaracharya escreveu muito bem todos esses comentários. E depois essa filosofia também é muito atrativa para os acadêmicos ocidentais. Por quê? Porque não tem devoção, não tem rendição, não tem rendição a Deus, a Krishna. Não tem serviço a Deus. Tudo é muito filosófico. Tudo é filosófico. Então, essa filosofia diz que esse mundo é mítya, é falso. Ele diz que tem três tipos de existência. A existência nesse mundo chama Vyavahara. Depois tem uma existência pratibhástica e tem a existência paramártica. A existência paramártica é a realização de que só a única coisa que existe é Brahman. Esse mundo é tudo uma ilusão, tudo é falso. Assim. E essa existência Vyavahara é uma existência prática. Por exemplo, se uno disse que eu sou uma alma individual, eterno servo de Krishna, isso é uma existência relativa. Aí tem a existência pratibhástica, que se você diz assim, eu sou este corpo, aí então é como... Ele diz que esse conceito de que sou servo eterno de Krishna é Maya. E depois, se você diz que eu sou esse corpo, é Maya de Maya. Você tem que assim realizar que só uma coisa que existe é Brahman. Então, tiene o exemplo, famoso, né, de la cuerda y la serpiente, uma analogia, né, clássica. En la penumbra, en el crepúsculo, la persona ve una serpiente en el suelo y retrocede asustada y el corazón se le acelera. Então, outra pessoa mais cercana disse, não és uma serpiente, és uma cuerda. Imediatamente todo sentimento de medo desaparece e a pessoa abandona o estado de ilusão em que ela estava afetada. De acordo com a filosofia Advaita, cada sensação prática que temos em nossa vida é uma ilusão. Assim, nós estamos pensando que essa corda é uma serpente. É uma ilusão. Porque toda a variedade do mundo ilusório se desvanecerá ao realizar o conhecimento de Brahman. Os seguidores da filosofia Advaita, eles dizem que, aunque esse mundo não é real, as pessoas atuam como se isso fosse, porque estão bajo el hechizo de agyana, ignorância.
Quando se elimina a ignorância, uno se dá conta de que este mundo de formas e nombres é mera ilusão e uno se identifica com Brahman, que é o único real. É assim muito abstrato e teórico. Esse tipo de realização não é possível assim. Então, essa filosofia se quedou muito forte por muitos anos, hasta que, depois de 300 anos, os Vaishnavas assim, realizaram que tinha que ter a filosofia Vaishnava teria que ter também um comentário do Vedanta Sutra para ser reconhecido. Então, quem teve essa visão foi um grande acharya chamado Yamunacharya. Yamunacharya, ele era de uma linha de devotos muito antigos, incluso devotos que, antes de Kali Yuga, alguns deles, são muito famosos no sul de Índia, os 12 Alvars. Os Alvars foram poetas devocionais, assim, devotos puros. Então, diferente tem alguns Álvares são brahmanas, outros são kshatriyas. Por exemplo, este Maharaj Kulakshetra escreveu esse livro Mukunda Mala Stotra, um Álvar. Tiene incluso uma mulher, Andal, muito famosa em sul de Índia. Ele escreveu essa literatura na língua local, Tamil, língua lá do sul da Índia, do estado de Tamil Nadu. Assim. Então, Yamunacharya, ele teve essa visão. Então, quando Yamunacharya já estava viejo, apareceu um pueblo chamado Sri Purumbudur. Apareceu Ramanuja, esse grande acharya, se volveu um grande acharya. Ele teve assim educação Vaishnava. Incluso ele vivia nesse pueblo que ficava assim como 30 quilômetros de uma cidade famosa chamada Kanchipuram. E tinha uma pessoa desse pueblo que ia praticamente todos os dias a Kanchipuram para fazer serviço no templo de Varadaraja, um grande templo em Kanchipuram. Esse devoto chamava Kantipurnam e era Shudra. Pero Ramanuja era Brahmana, mas se envolveu assim com muita amistade com Kantipurna, que era mais velho que ele. Ramanuja era um adolescente assim. Depois, Ramanuja foi estudar em Kanchipuram. Foi estudar na escola de Vedanta de um mestre chamado Yadava Prakash. Yadava Prakash ensinava a filosofia Advaita. Pero Ramanuja começou a não
concordar com sus conceptos. E alguma vez, assim, uma vez, o mestre iba a ser dio uma explicação de um verso famoso, verso dos Upanishad, Taittiriya Upanishad. Um verso muito famoso, que diz assim: Satyam Jnanam Anantam Brahma. Assim, na tradução literal, diz que Brahman tem as seguintes qualidades. Satyam é real. Jnana, conhecimento pleno. Ananta, ilimitado. Pero a filosofia Advaita diz que Brahman não tem qualidades, é nirguna. Como é isso? Como ele vai explicar esse verso? Então, ele explica o verso com um tipo de arreglo gramatical. Eu não sei como chama em espanhol, assim, aposto, não sei. Por exemplo, quando diz assim, Prahlada, hijo de Hiranyakashipu. Esses dois términos, Prahlada, hijo de Hiranyakashipu, é o mesmo, certo? Então, ele diz que estava explicando, dizendo que Brahman Satya, a mesma coisa. Brahman Jnana, a mesma coisa. Brahman Ananta, a mesma coisa. E Ramanuja não aceitou. Não, são qualidades. São qualidades de Brahman. Não, essa explicação não aceito. Isso foi a primeira vez que tive esse conflito com seu maestro. Depois tive outro conflito. Esse foi... Ele disse que ele estava explicando, ele explicou... Deixa eu ver como vou explicar para você. Ele tem um verso que diz que ele traduziu que os ojos de Deus tinham a color de la espalda de abaixo de los monos. Quando Ramanuja ouviu, ele chorou. Não, isso não é possível, isso está errado. Então o mestre falou, e você sabe lá qual é a tradução? E Ramanuja deu uma tradução. É como a flor de loto ao amanhecer. Ao amanhecer, assim que tem a color roja, assim. O maestro, seu falso ego foi abaixo. Então ele hizo um plano. Ele organizou uma peregrinagem ao Ganges. O Ganges está em sul de Índia, né? O Ganges é como 2.000 quilômetros lejos. Então, esse maestro foi com todos os estudantes e ele tinha um plano macabro. Ele ia matar Ramanuja. Depois, quando vou ver, e onde está Ramanuja? Ele caiu em rio e se afogou e todo, e morreu. Esse era o plano.
Então, estão fazendo la viagem, né? Por uma selva muito grande, muito grande. Assim. Tinha que atravessar uma selva muito grande. Então, quando estava ao meio dessa selva, tinha um acampamento e tudo. Então, um fala assim, primo de Ramanuja, também era estudante, né? Ele ouviu pessoas falando sobre esse plano. E chegou para Ramanuja e falou, eles querem matar-te. E naquela mesma noite, Ramanuja huiu, solo, em meio da selva, assim, estava completamente perdido, pero salvou sua vida. Então, aconteceu um milagre. Onde estava assim perdido, completamente perdido, de repente apareceu uma pareja de caçadores. O que está fazendo aqui? Ramanuja, estou perdido. De onde você vive? De onde você está indo? De onde vives? Oh, vivo em Kanchipuram. Oh, Kanchipuram, nós estamos a caminho de Rameshvara, pero nós vamos passar por Kanchipuram. Venga conosco. Então, levou Ramanuja. Então, uma noite, eles dormiram assim na selva e todo, e quando o dia estava assim, amanhecendo, o caçador disse para Ramanuja, oh, tiene um poço, um poço. Tem um poço cerca de aqui. Vai lá e corre água para nós outros. E Ramanuja foi a esse poço e quando ele assim mirou assim na região, ele viu o templo de Varadaraj em Kanchipura. Chegou em Kanchipura. Ele voltou correndo, pero a pareja de caçadores tinha desaparecido. Então, Ramanuja se salvou. E depois, os estudantes e seu mestre chegaram de volta à cidade e se quedaram muito surpresos que Ramanuja estava lá. E Ramanuja entrou outra vez na escola. Pero também, agora, ele não aceitava o que o mestre falava, e o mestre falou, echaram ele. Não, você não pode se quedar aqui. Então, aconteceu que Yamunacharya, um dia ele foi até Kanchipuram. Foi a Kanchipuram. Ele ouviu sobre Ramanuja. As pessoas disseram, esse muchacho é muito puro, é muito inteligente, é uma coisa extraordinária. Então, Yamunacharya, ele viu Ramanuja à distância, pero não falou com ele. Por quê? Porque ele estava junto desse mestre impersonalista Yadava Prakash. Pero Yamunacharya teve a inspiração que este muchacho vai ser meu sucessor. Pero não falou com Ramanuja. Depois, Yamunacharya voltou para Srirangam, porque Srirangam
era onde o templo de Ranganatha, um templo muito antigo e todo, então é onde viviam os Vaishnavas e tudo. Então ele disse para os devotos, assim, ele já estava muito velho, estava enfermo. Vão hasta Kanchipuram e tragam Ramanuja para vir aqui em Srirangam. Então foram a Kanchipura e Ramanuja foi a Srirangam. Quando eles chegaram em Srirangam, ele viu uma movimentação de gente todo assim. Tinha um funeral de Yamunacharya. Ele não se encontrou com Yamunacharya em vida. E Yamunacharya estava assim pronto para fazer a, como chama, cremação, a cremação. Pero Ramanuja chegou cerca dele e viu que ele tinha assim três dedos aqui, estava assim, 3 dedos assim. E estava morto, né? Pero os dedos estavam assim de uma mão. Então, Ramanuja teve a inspiração e disse que são 3 desejos que Yamunacharya tem. Um desejo que tem que fazer o comentário de Vedanta Sutra, Vaishnava. Outro desejo que tem que fazer o comentário de um livro muito importante de daqueles Álvares, aqueles devotos muito antigos, né? E depois tinha um terceiro desejo, que era uma coisa da Sampradaya. E Yamunacharya queria estabelecer a Sampradaya. Então, Ramanuja agora estava apontado como o sucessor de Yamunacharya, mas tinha que ser preparado. Ele era jovem. Assim. Então, ele voltou para Kanchipuram e um devoto muito importante foi lá para ensinar algumas coisas para ele, assim, coisas importantes, assim, coisas profundas. Neste, então, Ramanuja tinha se casado, tinha um matrimônio. Olha. Pero sua esposa não lhe gostava, porque ele só pensava em fazer serviço no templo de Varadaraj, e depois ele estava sempre na associação com aquele Shudra, Kantipurna, que se volveu seu amigo, tudo. E sua esposa assim não lhe gostava nada. Tudo. Então, teve uma confusão ali, todo. Então, Ramanuja falou assim, vai para a casa de seu padre, todo. Vai haver um matrimônio de sua irmã e tudo. Você vai lá e coisa. Ela se foi e ele tomou sannyasi. Ele tomou sannyasi. Junto à deidade de Varadaraja, deidade Vishnu. E ganhou o nome de sannyasi é Yatiraj, o rei dos renunciados. Então, depois, agora ele é sannyasi, né? E predicando e todo, muito forte. E foi para Srirangam. Então, para completar seus estudos, para ser o acharya, ela acharya da Sampradaya, né? Então, um outro guru iba a dar instruções.
O outro guru chamava Gosti Purna. Então, ele foi ter essas instruções. Esse guru deu um mantra para ele. E dijo, esse mantra é um mantra secreto. É solamente para você. Você não pode falar com nadie. Então, Ramanuja recebeu esse mantra. Ele foi lá à praça e chamou todas as pessoas que estavam lá. Venham, 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 eu tenho um mantra para a liberação. E falou para todos. O mantra para a liberação é este mantra. Quando esse guru ele soube que Ramanuja isso, ele se quedou furioso. Então, chamou Ramanuja, estava muito furioso, e Ramanuja disse que, mira, minha missão é salvar as pessoas, mesmo que eu próprio, eu vou para o inferno. Porque esse guru ficou muito impressionado e prestou reverências a Ramanuja. E aquele maestro Yadaprakaša, depois ele se quedou com muito remorso, disse assim, remordimento, porque queria matar Ramanuja, estava sofrendo. E se rendeu a Ramanuja. Impressionante. Então, Ramanuja foi o acharya dessa sampradaya. Então, tinha um discípulo muito importante chamado Puresha. Esse discípulo tem uma coisa, a história de Ramanuja é muito impressionante, né? Empieza a falar e tem que falar todo. Ramanuja ia escrever o comentário de Vedanta Sutra, né? Então, ele queria basear seu comentário, um comentário muito antigo de um sábio chamado Bodhana. Então, ele procurou esse comentário por toda parte, não encontrou. Depois, ele soube que tinha uma cópia desse comentário lá ao norte da Índia, em Caxemira. Ele viajou 2 meses para chegar hasta um ashram que tinha essa cópia, pero era um ashram impersonalista. E não lhe quiseram dar a cópia para Ramanuja. Então, Ramanuja orava para a Sarasvati, a deusa do conhecimento. E por um arreglo, não sei exatamente, ele teve a cópia desse manuscrito, desse comentário em suas mãos. E quando ele teve a cópia nas suas mãos, ele saiu assim. Por 4 dias ele estava caminhando e carregando esse livro. Pero as pessoas daquele ashram, ele viu onde está o livro e todo, e saíram atrás de Ramanuja. Depois de 4 dias, eles conseguiram chegar a Ramanuja e assim correram o livro. E agora? Então, seu discípulo, Puresha, disse: mira, nessas 4 noites, eu passei lendo o livro. Eu tenho todo esse comentário
em minha mente. Eu posso falar para você. Então, depois escreveu esse comentário chamado Shri Bhashya. Shri Bhashya. Estabeleceu a Sampradaya. Né? Depois ele viveu em Sri Rangam, teve muito sucesso, sua prédica e tudo. Pero depois o rei cambiou o rei local. Era um shivaísta fanático. Então, ele disse, quem é esse Ramanuja? Que venga hasta cá e tudo. Iba matar Ramanuja. Então, esse seu discípulo, Qureshi, ele foi adiante do rei. Eu sou Ramanuja. Depois o rei descobriu que não era realmente. E assim sacou os olhos de Qureshi. Ele hizo esse sacrifício para seu maestro. E Ramanuja foi para outro sítio chamado Melkot, que se quedou muitos anos. Hasta quando esse rei shivaísta morreu, ele volveu a... Ramanuja viveu 120 anos. 120 anos. Sua filosofia se chama Vishishta Advaita. É o nome de filosofia de Ramanuja. Vishishta Advaita. Esse também ele chama Advaita, pero Vishishta. Vishishta quer dizer Advaita qualificado. Sua filosofia diz que primeiro, ele diz que não existe uma substância sem qualidade. Isto é uma coisa abstrata, não existe. Você não pode separar, por exemplo, o rojo de uma rosa da flor. Não é a qualidade desta rosa que é roxa. Assim. Não pode separar. Então, também não podemos separar esses três elementos, Jiva, Jagat e Brahman. Pero Brahman é absoluto. E Jiva e Jagat, quer dizer, as entidades viventes, este mundo é relativo. Pero hace parte del todo. E disse que Brahman não é impersonal, é a suprema personalidade de Deus. Assim. Ele é teísta, a adoração das deidades, todo. É o processo de Bhakti Yoga, é o processo de Advaita Vedanta, é Jnana Yoga, é o processo de Vaishnava, Bhakti Yoga. Então, estabeleceu essa filosofia, assim, uma filosofia teísta, estabeleceu toda a sua sampradaya, que teve grandes acharyas, teve um grande acharya 100 anos depois de Ramanuja, que chamou Vedanta Deshika. Vedanta Deshika é assim como Jiva Goswami para a linha de Chaitanya, assim, um gênio. Assim. E é interessante que essa linha de Ramanuja, depois ela se dividiu em duas linhas. Hasta hoje tem assim, incluso a Tilaka é um pouco diferente, né? A Tilaka Ramanuja é aquela assim, muito grande assim, branca e com rojo no meio, né?
E a outra é assim, tem um círculo assim e no interior é amarillo. Assim. Tengalás e Vadagalás. Até hoje, você vai ao sul da Índia, você vê brahmanas, aqueles brahmanas da Tengalás e brahmanas de Vadagalás. Tem umas diferenças entre eles. A linha tradicional de Ramanuja assim, dá muita ênfase a la poesia dos alvas, em língua tamil. E a outra linha, Vadagalás, mais nos shastras em sânscrito. Essa é uma coisa. Na linha de Tengalás, assim, é baseado na Prapati. Prapati quer dizer rendição. É um pouco assim como o cristiano, sabe? Se você crê, você vai salvar-se. Assim. E a linha de Vadagalás, não, é mais yoga. Você tem que se preparar, se qualificar para assim alto nível de consciência e devoção. Assim. Tem essas diferenças. Mas é uma sampradaya forte, né? O templo de Ranganatha em Sri Rangam é o maior templo do mundo em área. Depois outro templo muito famoso é Venkateshvara, o Balaji, né? Cerca de Tirupati, em las montanhas Tirumala, uma deidade de Vishnu assim impressionante. Essas duas deidades são consideradas que são auto-manifestadas, quer dizer, apareceram assim, estão nas escrituras. Então, é uma linha Vaishnava muito importante. Depois apareceu outros acharyas Vaishnavas, tem, por exemplo, Vishnu Swami, que não sabemos muita coisa dele. Não sabemos quando viveu. Solamente sabemos alguns comentários que no comentário de Sridhara Swami, que era Sridhara Swami, quer dizer, o orador original do Srimad Bhagavatam, de acordo com Chaitanya Mahaprabhu, né? Era da linha de Vishnu Swami. Então, você tem algumas coisas de Vishnu Swami. Essa linha, assim, mais a hora depois de Chaitanya, essa Sampradaya, Rudra Sampradaya, né? Que tem essa linha de Vallabhacharya. Vallabhacharya é forte no norte da Índia, né? Vallabhacharya era do tempo de Chaitanya, né? E tem essa linha que chama Pushti Marga. Pushti Marga é assim, alguma coisa assim que se parece com Raganuga Bhakti. E o mantra, eles cantam o mantra deles é Sri Krishna Sharanam Mama. Sri Krishna Sharanam Mama. Eu me rendo, eu presto reverência a Sri Krishna. Assim, esse é o seu mantra. E tem aquele famoso templo em Gujarat de Srinataji, né? Gopal, assim, erguendo a colina de Govardhana. E depois teve outro grande acharya. A filosofia de Vallabhacharya chama Shuddha Advaita. Ele usa esse nome Advaita, e Shuddha quer dizer puro Advaita. Assim, pero és Vaishnava, né?
Depois, outra acharya que apareceu foi Nimbarka. Hasta hoje tem sua sampradaya, não é muito forte, mas tem em Vrindavana, tem alguns templos são de Nimbarka, da sampradaya. A filosofia Dvaita. É Dvaita e Advaita ao mesmo tempo, mas uma filosofia muito simples, não é assim muito importante. Depois apareceu um grande acharya, Madhvacharya. Madhvacharya, a sua filosofia Dvaita, dualismo. Então, não é Advaita, não dualismo. Quer dizer, se Shankaracharya vindo para essa extremidade, Madhvacharya foi para o outro lado. Filosofia Dvaita, dualismo. O dualismo porque tem essa filosofia Sankhya, que é uma filosofia dualista, mas é um dualismo diferente. Sankhya é Purusha, Prakriti Purusha. Não há Deus, não. Todo é Prakriti Purusha. Esse dualismo assim. Pero o dualismo de Madhvacharya é diferente. Swatantra. O Senhor Supremo é supremamente livre. E Paratantra, os demais são dependentes. Então, esse tipo de dualismo assim. Então, essa é a filosofia de Madhvacharya. Agora, Madhvacharya foi muito poderoso, muito poderoso. Quando era um muchacho, ele entrou no ashram de Achyuta Preksha, seu maestro. Também era Advaita, Vedanta. Pero depois ele foi iniciado com o nome de Ananda Tirtha, e se volveu assim, é o administrador do ashram. Pero ele tinha suas ideias diferentes de seu maestro. Ele era Vaishnava, assim, puro. Então, ele começou a predicar suas próprias ideias. Agora, é dito que Madhvacharya era assim um Superman em todos os sentidos, tanto fisicamente como intelectualmente. Assim, uma pessoa assim que não tem paralelo. Assim, sua força muscular assim tem uma pedra em Surdaindi que puseram assim, gravaram assim. Madhvacharya levantou esta pedra. Olha, 100 homens fortes não podem levantá-la. Este é Madhvacharya. E seu intelecto é tão impressionante, né? É tão impressionante que seus escritos escreveu muito. Hoje em dia, os acharyas dizem que nós não temos assim competência intelectual para entender o que Madhvacharya escreveu. Não fora um discípulo suyo chamado Jayatirtha. Jayatirtha comentou todos os livros de Madhvacharya
E assim esses livros volveram compreensíveis para as pessoas em geral, mesmo pessoas muito inteligentes. Não poderia entender o que Madhvacharya escreveu. Assim. Seu intelecto é assim impressionante. É dito que Madhvacharya foi hasta os Himalaias. Ele foi com alguns de seus discípulos. Ele disse assim: "Você pode se quedar aqui, acá. Eu vou solo." E entrou no hielo dos Himalaias e foi caminhando e subindo as montanhas assim solo. E é dito que encontrou com Vyasadeva. E quando desceu, escreveu lá o comentário do Brahma Sutra, Vedanta Sutra, seu comentário. Assim. É dito que assim, ele teve muitos debates com grandes impersonalistas e derrotou a todos. E assim se volveu muito poderoso todo. Viajou por toda a Índia. Depois volveu ao ashrama original e também seu maestro teve um debate com seu maestro e derrotou seu maestro. E seu maestro se rendeu a ele. Assim. Esse é Madhvacharya. A Brahma Sampradaya. Brahma Sampradaya. Então, se depois, mais recentemente, apareceu Sri Chaitanya Mahaprabhu. E Chaitanya Mahaprabhu tinha assim ideias, algumas ideias próprias. Assim. Ele poderia entender perfeitamente a relação entre Krishna e Srimati Radharani, Krishna e as gopis e os demais. Sua modalidade de Bhakti é um pouco diferente. A modalidade de Bhakti, de Shri Sampradaya e Brahma Sampradaya, na modalidade de Asvarya. Assim, lá, o objeto último de adoração é Lakshmi Narayana. Pero en la línea de Nimbarka, la adoración es Radha Krishna. E na linha de Vallabhacharya, também, principalmente Krishna. Então, Chaitanya vindo para apresentar algumas coisas diferentes. Essa noção de raça. Agora, uma preocupação de Chaitanya Mahaprabhu foi estabelecer a Gaudiya Sampradaya conectada com a Brahma Sampradaya. E como é a conexão? A conexão é através de Madhavendra Puri. Que Madhavendra Puri foi iniciado em Brahma Sampradaya, pero tive a inspiração de adoração de Radha e Krishna. E Madhavendra Puri iniciou grandes personalidades como Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Ishvara Puri. Ishvara Puri foi o maestro de Chaitanya Mahaprabhu. Então, desde o tempo de Chaitanya, quando estava presente neste mundo, ele estabeleceu essa conexão
no livro de Gauda Ganodesha Dípica de Kavi Karnapura, está toda essa linha, esse parampará, essa conexão de Brahma Sampradaya e depois Gaudiya Sampradaya. Tanto que mais tarde, depois, houve aquele episódio em Jaipur, que uns Vaishnavas da linha de Ramanandis, adoradores de Sitarama, é uma linha que sai da Sampradaya de Ramanuja. Eles disseram que você não pode adorar Radha e Krishna juntos, porque Radha e Krishna não são casados. Se você quer adorar Radharani, tem que adorar em outro altar. Não pode adorar juntos. E o rei estabeleceu a deidade de Govindaji junto com Radharani. Então, esses Ramanandis estavam dizendo assim, não, isso não tem nos Shastras e tudo. Então, o rei convocou uma assembleia. Ele amou os devotos puros de Vrindavana, porque os devotos de Jaipur não tinham, os Ramanandis eram muito pânditas, eram assim tinham muitos argumentos. Então, nesse entonces, em Vrindavana, o principal devoto era Vrindavana Das Thakura, ele estava muito velho e não podia viajar hasta Jaipur. Pero seu discípulo jovem, Baladeva Vidyabhushana. Então, ele foi Vishwanatha Chakravarti e seu discípulo Baladeva Vidyabhushana. Então, ele enviou Baladeva Vidyabhushana para representar os Gaudiya Vaishnavas. E a primeira coisa que os Ramanandis disseram assim, você não pode assim defender esta linha porque você não é iniciado em uma sampradaya autêntica. Pero Baladeva Vidyabhushana fora iniciado na Brahma Sampradaya. Disse, não, eu sou iniciado na Brahma Sampradaya. E depois eles disseram assim, pero você não tem parampará. Aí Baladeva disse, sim, temos parampará. E mostrou Gora Ganodesha de Pica, de Kavi Karnapura. Olha aqui. Isso foi escrito 100 anos antes. Aí, por fim, ele diz assim, mas você não tem comentário de Vedanta Sutra. Então, se Baladeva disse assim, dê-me um tempo que eu vou escrever. Escreveu Govinda Bhashya. Então, a filosofia de Chaitanya, Achintya Beda Abeda. Quem criou esse término foi Jiva Goswami. E a filosofia se baseia em que existe el Shaktiman, que é a fonte da energia, que é Krishna. E todos os demais são suas energias. Essa é a característica da filosofia de Chaitanya Mahaprabhu. E é interessante que nós vemos que, assim, na filosofia Vedanta, iniciou Vedanta
Advaita Vedanta de Shankaracharya, Advaita. Não dualismo. Depois a filosofia foi para outro lado, Dvaita de Madhvacharya. Então é como assim, a tesis, antíteses e a síntese é a Achintya Veda, a Veda Tattva, a filosofia de Chaitanya. A nossa filosofia. Eu penso que foi assim um overview desse tema. O que pensa? Muy bien. Muchas gracias, Maharaj, por una explicación tan detallada de la historia y de los 4 sampradayas, de los acharyas, muchos detalles. Podemos ahora abrir para preguntas. Si que tenéis alguna pregunta, podéis levantar la mano con el Zoom, el dispositivo para levantar la mano. O podéis escribir las preguntas en el chat box. Okay. Pani Sevika Mataji, un momentito, le doy Ok. Te doy el micrófono. ¿Ya te he dado el micrófono o todavía no? Tiene que darle un botoncito ahí para que le... Nada. Ya. Ok. Ok, Hare Krishna. Pranam. ¿Quién es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Soy Fanny Sevika. Soy de Perú, Sudamérica, y vivo aquí en Mayapur. Está aquí cerca de nosotros. Ah, sí, sí. Sí, aquí un paso. Si podría usted explicar un poquito acerca de los Álvars. Álvarez, porque la verdad que no sé tanto de ellos. Tengo un libro, pero no, o sea, alguien me dijo algo, pero quiero escuchar un poquito más sobre eso. Esses álvares são muito famosos em sul de Índia e nessa sampradaya de Ramanuja, né? Muito famosos. Então, vocês escreveram poesia devocional, assim, muita poesia devocional. Então, você tem os passatempos de los Álvares, são muito impressionantes também. Isso seria outra classe. Ok, para la próxima entonces. Tiene passatempos muito interessantes, assim, que vai demorar pelo menos meia hora para ir falar. Sí, porque yo tengo... Escreveram muita poesia devocional, assim, de primeira classe, incluso essa senhora Andal, ela escreve assim como no humor de las golpes. É muito cerca de como Chaitanya Mahaprabhu, assim, a visão de Chaitanya Mahaprabhu, que considerava as golpes como os principais devotos, né? Ela teve essa inspiração, assim. Outros é mais assim em relação a Narayana, Lakshmi Narayana e todo assim. Kulashekara Maharaj, um dos Álvares, ele era devoto de Sitarama, grande devoto de Sitarama. Assim. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Pani Sevika.
¿Alguien más tiene alguna pregunta? Quantos tem? 22. Parece que no hay más. Bueno, la clase fue un poco, como ya estamos casi al final del tiempo, yo tengo una pregunta. ¿Quién eran los dos cazadores que salvaron a Ramanuja? Lakshmi Narayana. Essa é a conclusão de Ramanuja, incluso depois ele foi a ser serviço esse templo de Varadaraj, e seu serviço era todos os dias iba a este poço para correr água para levar para as deidades. Y otra pregunta tengo también, la Madhavacharya no estaba de acuerdo con las enseñanzas de su maestro. ¿Quién era su maestro? Y cuál Chamava Achyuta Preksha, também era da linha impersonalista também. Assim. Pero ele não aceitou as enseñanças assim. Quizás para terminar la clase, podríamos ¿cuáles serían las diferencias principales entre los cuatro centenarios? ¿Puedes brevemente explicar? Sí, la filosofía, la relación entre Jiva, Jagat e Brahman. Como disse, por exemplo, Ramanuja é uma coisa integral, assim, um todo. Já Madhavacharya criticou Ramanuja. Não, esse Deus de Ramanuja está muito cerca do malo karma das pessoas e das imperfeições deste mundo. Nosso Deus é completamente separado. Sabe? Então, assim, são ideias que cada um tem, né? E Chaitanya tem a ideia de Shaktis, pelas Shaktis, tudo é energia. E Krishna é a fonte, é o Shaktiman. Então, é isso daí que faz as diferenças da filosofia. E outros detalhes, assim. Um detalhe muito impressionante da filosofia de Madhavacharya, que é uma coisa, solamente ele tem essa ideia. Ele dijo que tem 3 tipos de almas. Almas em Sattvaguna, almas em Rajaguna e almas em Tamaguna. Solamente as almas em Sattvaguna podem liberar-se desse mundo. Madhvacharya. Outros Vaishnavas não aceitam isso. Aceitam a misericórdia que pode ir para todos. Mas ele tem essa teoria. Uma teoria importante na linha dele. La conexión de Chaitanya Mahaprabhu con Madhavacharya es a través de Madhavendra Puri. Madhavendra Puri, né? Pero, incluso Jiva Goswami, nos Sandarbhas, ele diz que está mais cerca, nossa filosofia é mais cerca de Ramanuja do que Madhavacharya. Alguns pontos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Maharaj, Já por compartir su sabiduría con nosotros. Yo he realizado que hay una fuente de sabiduría ilimitada. Esperamos poder explorar esa sabiduría en el futuro de nuevo. Muchas gracias, Maharaj. Muchas gracias a todos los que habéis participado en la clase.